Não pode. Você tem que fazer igual seu pai aí, estudar bastante. Eu também. É. Dá pra ele não perder a aula. É isso daí, Tainá. Você tá certinha, viu? Parabéns, viu? Obrigado. Vamos Isso assistir o aí, show da Damares. Marília Mendonça. Parabéns, Damares, aí pela sua filha aí. Muito lindinha ela, viu? Obrigado. Bom, vamos lá, né? Vamos voltar para o segundo tempo aqui. Já gravando de novo aqui o material aqui. Estávamos observando os padrões, né? Por que padrões? Vou continuar aqui para a gente observar o que dá para a gente tirar de bom aqui. Não que tenha alguma coisa ruim, né? Mas para alguns conceitos de prova aí, que até agora acho que não coloquei nada aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Por quê? Porque desenvolvedores acumulam soluções para problemas que resolvem com frequência. Olha aí, ó. A ideia é retirar esse acúmulo, né, de soluções dos desenvolvedores, que eles acabam tendo que resolver problemas aí com frequência, né? E também essas soluções são difíceis de serem elaboradas, que podem aumentar de novo, né? Eu já tinha comentado aí, ó, a produtividade, qualidade e até custos também aí, né? E como fazer aí é a pergunta, né, que a gente comentou aí, para que isso seja, entre aspas, né, adotado como, não vou falar padrão, né, mas uma rotina, né? Então, uma pergunta aí para a gente refletir. Bom, ainda assim, os padrões descrevem soluções para problemas que ocorrem com frequência. A gente já viu esse assunto. Vantagens. Opa, aí sim, ó. Vamos ver se eu consigo copiar desse cara, que às vezes dá. Vamos ver. Aí, ó, que deu. Professor, não Vantagens. abriu na tela. Oh, desculpa. Valeu. Eu que agradeço. Eu vou voltar aqui, ó. Aqui é o slide anterior que eu havia parado, eu comentei esses tópicos aqui, né? E a nossa reflexão aqui que ficou no ar aí, que nós paramos. A gente já havia falado sobre isso aqui. E aí, ó, vantagens. Importante a gente anotar aí, ó. Deixa eu pôr aqui no formato. Deixa eu só acertar isso aqui. Vantagens. Então, temos aí algo interessante para observar aqui, que aumento de produtividade, uniformidade, acaba sendo uma solução imediata, né, nessas aplicações aí para os desenvolvedores, e também reduz aí a complexidade, trazendo em blocos, né, construtivos aí, que alguém comentou aí também, acho que foi o Michael que falou aí. E aí ele vem com o nosso assunto, né, que é mantendo aí o padrão do grupo dos quatro, né, do GOF, Group of Four, trazendo um catálogo, né, de padrões de projeto,
2 critérios de classificação, que é o propósito e escopo. O propósito traz a criação dos objetos, a composição de classes, objetos, aqui já em detalhadamente, aí já é mais profundo, né? Indo além aí do conceito e já observando na própria programação, né? E também o modo de classes, como elas interagem, né? Distribuem as responsabilidades. Então, aqui a gente percebe que é uma questão teórica que às vezes falta um pouco aí para o desenvolvedor, né? Na questão de propósito e também de escopo, que faz com que os relacionamentos dessas classes aí, ó, herança e relacionamento estático, e também a manipulação na questão de poder modificá-los aí em tempo de execução. Às vezes não fica muito claro isso daí, mas é lógico que esse conceito já é interiorizado, né, quando a pessoa já está desenvolvendo alguma coisa aí, né? Mas o importante aqui, ó, 2 critérios de avaliação. Aqui não é 2, né? É 2, tá com o número 2. Ué. Aqui acho que era o número 1. E aqui é só o título. Dois critérios de avaliação, ou de classificação, que é o propósito e escopo. Propósito e escopo. Ainda assim, isso aqui esqueci de colocar que é no GOF, né? Ah, tudo bem, dá para entender que é no GOF. Grupo de operações fáticas. GOI. E aí, nesse padrão, né, a gente tem aqui uma simbologia entendendo esse processo de criação de estrutura comportamental em classe e objeto, observando o escopo, né, na sua categorização, como que ele abrange aí no padrão de projeto, né? E um exemplo é base de dados compartilhada por vários usuários, mas apenas um objeto deve existir para informar o estado da base de dados em um dado momento. Então, a gente também tem uma complexidade em aplicações cliente, que trata aí de uma necessidade de padrão, mesmo na programação. Ok. Objeto unitário, a gente já falou um pouquinho aí que seria problema e forças, né, que trata de instância, né, quando você tem uma questão de uma variável global, ser uma forma de tornar um objeto acessível. Quando você tem esse tipo de problema aqui, ó, como garantir que uma classe possui apenas uma instância e que ela é facilmente acessível? Então, uma variável global, por exemplo, né? Mas, embora isso não vai trazer uma garantia de que apenas uma instância seja criada.
Então, ele começa a entrar aí na questão da programação nesse sentido de objeto unitário. Então, para entender aí, ó, vamos voltar aqui, ó, que é ele começa a falar do single, né? Singleton. Solução. Eu não vou entrar muito aqui, nós já falamos na aula passada, né? A representação de um diagrama, também que eu já comentei, diagrama de classe, com a tabela, os campos e as ações, né? Os métodos aqui, ó, foram criados aí. E onde esse exemplo aí pode ser utilizado aí. Aqui no caso, trabalhando com a base de uma iterator. Então, eu acho que aqui cabe a gente voltar, vamos subir aqui, ó. Padrões Goff, ó. Vamos dar uma copiada aqui. Padrões Goff. Como número 3. O nome dos nossos amigos aqui. Também importante aí, ó. Que ele já está descrevendo alguns, né? Com seus exemplos. Vamos lá, iterator. Opa. Agora aqui o padrão. Dá uma especificada aqui nas soluções de um problema. Como fazer aí, ó, o iterator, né? Trazendo as suas representações no diagrama e depois já apresentando aí numa possível orientado a objeto. O state. Mesma coisa, a gente já viu aqui. Observer, compose. E definir. Então, o conteúdo aí da aula passada, né? Que nós vimos aí quais são as vantagens de padrões nessa questão, os critérios de classificação e também quais são os seus padrões, né? São 5 padrões aí do grupo dos 4 aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Esse aqui é esse aqui. E é um material só, que nós vimos aí para... E tem o... Deixa eu ver aqui, best. Para o Goff, né? E o último aí é o nosso amigo, o Grasp, enfim. Deixa eu... Acho que eu tinha baixado aqui, deixa eu ver. Eu tinha baixado. Eu vou colocar no conteúdo só. Vou colocar aqui, ó. Agora nós vamos para uma outra página. Não, eu vou continuar aqui, porque aqui tá Goff Grasp, então eu vou colocar só assim, ó. Para ficar mais bonitinho. Vou colocar azulzinho também. E a gente aumenta aqui para 20, né? Não, acho que era 18. Tô muito ruim no Word, cara. Preciso...
GRASP, tá? Então a gente separa ali de acordo com, e a gente entra aqui na introdução dele. Ou seja, lógico que um sistema orientado a objeto, ele tem a composição com base nos objetos e nas possíveis mensagens, né, que a gente viu isso em caso de uso bastante, que um tem para o outro. Então, a distribuição dessas responsabilidades desses objetos, dessas classes, ela é importante, né, para a gente desenvolver um bom projeto. Tá? Então, entender e escolher como distribuir essas responsabilidades acaba ajudando um pouco mais na produtividade, né? Até na própria execução de um sistema, né? Porque uma má distribuição pode trazer aí, sei lá, algumas questões de reuso, né? De extensão, no sentido de processamento, por exemplo, né? E aí, o padrão GRASP, eu vou colocar, não vou colocar a sigla ali, mas acho que não tem problema. Mas é o que nós vamos ver agora aqui, ó. Deixa eu só ver aqui o seguinte. Tá mais para frente aqui, ó. Assim como no grupo dos 4 lá, né, no GOF, também tem aí os seus padrões, ó, os padrões GRASP, tá? Então, vamos colocar aqui como número 1 aí também. Ficou bom, né? Ficou bonito aqui. Oh, meu Deus. Deixa assim, então. Não quer, não quer. Não quer ficar, não fica. Então, percebemos que tem aí, ele vai trazer aí, na mesma linha de raciocínio que nós vimos anterior, ele vai trazer que no expert, né, entender o princípio fundamental e atribuir responsabilidades. Então, qual que é? Né? Então, quando você atribui responsabilidade, você está informando, né, no caso de um exemplo aqui, ó, qual é a responsabilidade. Então, no estudo de caso, por exemplo, uma classe precisa ser o total de uma venda. Então, pode-se dizer sobre a forma de uma responsabilidade. Quem deve ser... Então, a gente viu isso aqui na aula passada também, não vou detalhar muito, que ele dá um exemplo, e aí, entendendo quem vai estar aí. Eu acho que o GRASP, ele é mais interessante, né? Nesse aspecto, que a gente percebe que pelo próprio diagrama, ou que seja uma outra maneira, você evita, às vezes sem o diagrama, você na própria programação, vamos ver aqui, ó, ele não traz, deixa eu ver, não traz. Na própria programação fica fácil, às vezes, você também identificando essa necessidade de atribuir responsabilidade, né, que é o expert aqui, não necessariamente só pelo diagrama, mas também na própria linguagem, você já consegue fazer os questionamentos, né, e tratando aí de quem vai ser o information expert, ou seja, de quem é a responsabilidade. Então, é da classe de venda, uma vez identificado. O diagrama é mais fácil para visualizar, né? É padrão de uso mesmo, falando em padrões, mas porque você economiza um tempinho aí, né? De qualquer forma, vamos para o próximo, que é o Creator. Ele traz também circunstâncias de quem pode ser as novas instâncias que serão criadas de uma classe. Tá? Então,
de que maneira isso pode ocorrer, sempre observando pelo diagrama de classe aqui, né? Isso é interessante. O Law Coupling, que é a maneira de você maximizar ou minimizar dependências de reuso, que é o acoplamento, né? Então, você tem aí a possibilidade de utilizá-lo. Olha aí. Aí temos, aqui tem uma explicaçãozinha, né? Já utilizando uma linguagem aqui, ó. E a gente discutiu um pouco na aula passada sobre esse assunto aqui. Observando esses pontos, e tem o high cohesion, que é a questão de coesão funcional, né? Aí, observar que uma classe com baixa coesão faz muitas coisas não relacionadas e leva aos seguintes problemas: difícil de entender, de reusar, de manter. É normal, às vezes, você identificar que não tem coesão ali, né? Então, uma classe com baixa coesão assume responsabilidades que pertencem a outras classes e deveriam ser delegadas. Então, entender que essas classes precisam ser reestruturadas, né? Então, por isso que ele tem o nome aí de alta, né? Coesão, complexidade. E o último, se eu não me engano, coesão lógica, coesão temporal, depende do que você está trabalhando. De comunicação, tem o controller, né? Que quem deve receber aí as devidas responsabilidades de tratar eventos do sistema. Um evento é uma questão aí que pode ser gerada por um ator externo, né? Associado a operações dos sistemas, que aí também é representado no diagrama de sequência. Então, você sai um pouco do diagrama de classe, né? Começa a observar isso, porque aí são uma questão de controle. Então, uma interface aí, ó, voltada para conexão, por exemplo, ele trata aqui. Um sistema que tem algumas operações, né? Quem deveria controlar o evento do sistema? Então, você tem aí um padrão de controller representado num diagrama de sequência. Tá aqui, ó. Não, ia dar uma misturadinha aqui com o caso de uso, mas quais são as ações na sequência a serem executadas, né? E como é o correto e o incorreto aí de tratar isso daí, o que pode influenciar numa possível geração aí, olha só aqui, ó, de responsabilidade de alto nível. E ponto final. Então, acredito eu que temos assunto suficiente, né, eu diria, para que possamos aí ficar atentos aí como meta para as questões de prova, né? Apesar de observar aqui no visual, são 3 páginas, mas se somar tudo aqui dá 2 páginas e meia, mas é o suficiente para que vocês tenham aí a consciência de que esses são os assuntos que nós abordamos aí, voltado para a nossa avaliação. Aí eu gostaria de ouvi-los, comentários, enfim. Falem um pouco aí. Ô, professor, disponibiliza esse material pro Jorge, para ele passar para ele. Combinado. Os arquivos lá PDF do Word eu já mandei no grupo. Ah, tá. Beleza. Não, ele está falando isso aqui, ó. Que eu fiz, né? É o rascunho que o professor fez, ele tá falando. Esse aqui, Beleza. tá? Eu disponibilizo aqui. Show. Valeu. A Vera mandou mensagem, professor. Falou que amanhã ela vai ter uma reunião com os coordenadores para falar sobre o caso da avaliação. O que aconteceu, eu não consegui falar com ela, até eu ia chegar e já dar esse recado, mas aí eu acabei até esquecendo. Mas, de qualquer forma, oficialmente, eu acredito que seja essa a intenção dessa reunião com ela,
E acho que até melhor, tá? Ela tá ali com um documento ali e tal, então pode gerar mais dúvida, de repente, se eu comentar alguma coisa, eu não vou estar inteirado aí, não tenho nada escrito, né? Eu não gosto de confiar um pouco na memória aí, e nesse sentido, eu estava mais focado para nossa aula aqui, cara, que eu não anotei e pensei, depois eu vou receber alguma notificação dela, com certeza, né? Então, desculpa aí a falta de informação, mesmo porque é um outro momento que isso deve acontecer, não durante entre aspas, né, a nossa aula. E o que eu posso adiantar para vocês, com certeza, é que a prova não vai ser presencial no dia 13, 14, 15, 16, 17. Então, não vai ser presencial na semana que vem. Isso eu posso adiantar. Então, nós vamos aí ter a aula continuando aqui, né? E provavelmente, que é um outro assunto que eu iria falar para vocês, dia 20, tirando o dia 21, que é feriado, mas mesmo assim, quem tem prova no dia 21, como a prova teoricamente deve ser online, vai ser online, vai estar disponibilizada aí para vocês fazerem nesse momento. Mas demais orientações, aí eu acho que é legal pegar oficialmente aí com a Vera, né? De qualquer forma, o que ela passar, para que a gente possa informá-los para algumas dúvidas, né? Que nem você perguntou, mas quanto é o tempo, né? Quanto tempo dura, né? Etc. Enfim, a prova e tal. São questões que a gente vai. Eu acho que não tem muito problemática quanto a isso daí. Eu só acho que o formato vai ser muito próximo das questões que vocês têm no AVO, tá? Deixa eu fazer um negócio. O formato é muito próximo do que vocês já estão habituados, né? Então, agora, com certeza, vocês vão ter outras novidades aí que ela comentou. Então, acho que é importante essa reunião, sim, com vocês aí. Você sabe o horário que ela marcou? Marcou para amanhã às 18 horas. É só com Legal. os Então, representantes, né? legal, isso aí. Então, acho que é isso aí. Aí, dessa parte aí, a gente vai ficar inteirado a partir de amanhã também. Documentados, né? Então... É a fase, né, professor? Estamos sujeitos a tudo agora, né? Como a Anhanguera vai, sei lá, como ela vai disponibilizar esse material para a gente fazer a prova, isso aí é good question. Uma boa pergunta. Como é assim, que material? A prova mesmo, como que a Anhanguera vai... eu tava vendo, tem um pessoal que num semestre